seguindo a nossa trilha de aprendizagem, senhoras e senhores, vamos falar sobre o federalismo no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, que o federalismo era para unir estados que tinham diferenças e divergências significativas num processo pós-guerra, o chamado Come Together, e é um conceito de união, de junção. No Brasil, o federalismo se processa de uma forma diferente quanto aos interesses da federação. No Brasil, o processo que acontece é hold together. E por que este processo é diferente? Os Estados Unidos era um processo de coesão, de tornar o Estado-nação unido. No Brasil, era fazer a manutenção daquilo que já existia antes da proclamação da República. Então, enquanto origem e surgimento, no Brasil nós temos distinções com relação ao modelo comparativo norte-americano. Embora o modelo norte-americano de federalismo seja o modelo moderno, que nós entendemos como um modelo evolutivo, daquilo que possa para todas ser assumido como um parâmetro para todas as federações que surgiram a posteriori. No caso do Brasil, o que muda é a intenção do federalismo. Então, se nós pensarmos que um é a união e o outro é a manutenção, 1889, no Brasil, com a proclamação da República, o que se pretendia? Manter as províncias em torno de um Estado federado com a mesma manutenção da ordem que já existia anteriormente, buscando exatamente a manutenção da descentralização do poder rumo à formação dos estados. Então, no decreto primeiro de 15 de novembro de 1889, que proclamou a República, e posteriormente, em 1891, nós temos o seguinte texto que eu vou ler para vocês. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1891. Artigo 1º. A nação brasileira adota como forma de governo, sob regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889 e constitui-se por união perpétua e indissolúvel de suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Então, com a Constituição de 1981, as províncias se converteram em estados, 20 estados especificamente, dotadas de poder executivo, legislativo e judiciário. Os governadores e membros das assembleias legislativas estaduais passaram a ser eleitos pelo voto direto e os estados tiveram a formação da sua Constituição própria, respondendo pelas competências específicas que não estavam asseguradas à União. Então, uma competência legislativa residual. O Senado tornou-se a casa de representação dos estados no governo nacional, então o representante direto do estado é o Senado ou senadores estaduais, e foi criado a Suprema Corte Nacional, Supremo Tribunal Federal. Neste mesmo período, 1891, ficou aí instituído que o imposto de exportação seria de competência dos estados. Então, entre 1891 e 1930, se constituiu o que nós podemos entender no Brasil como um federalismo oligárquico. Por quê? Porque as províncias que já existiam estavam centradas na mão da oligarquia e que tinham o controle, houve só uma manutenção desse poder. Então, saindo da fase de federalismo oligárquico em uma política agrária voltada para as acomodações dos interesses da política café com leite, Minas e São Paulo, entra uma nova era, ali pós-1930, com o Estado Novo e a Era Vargas, em que tem desafios industriais a serem trabalhados dentro desse novo exigências sociais e essa nova forma de composição do governo, saindo do eixo central sudeste
partindo por uma área mais, uma liderança mais periférica e vindo de outra região, a região sul, e os interesses conflitantes a partir da industrialização, as reclamações trabalhistas e dos trabalhadores buscando a regulação do trabalho e principalmente a implementação de direitos trabalhistas e um controle do Estado para a atividade trabalhista. E assim surge uma nova forma de implantação do federalismo a partir da era Vargas e o Estado Novo. Mesmo mantendo na Constituição de 1937 a caracterização de República Federativa, nós temos completamente inversão, porque há uma intervenção direta do governo central, uma concentração de poder pelo Estado, e inclusive o governo central é que passa a nomear os interventores estaduais. Então os governadores passam a ser nomeados e não mais eleitos, passa a ser nomeado pelo governo central, e os governos municipais do mesmo modo. Então busca-se uma descaracterização destas autonomias dos estados e dos municípios, inclusive com a retirada de símbolos estatais como bandeiras, e que passam a ser... Inclusive tem uma história interessante, que é a da queima destes símbolos estatais por determinação do governo central. Então, quando nós passamos pela era Vargas, nós passamos por um momento muito conflitante e conturbado para o federalismo, porque embora haja a manutenção da descrição constitucional na Constituição de 1937, a prática, a realidade é que há uma concentração de poder na esfera federal e muito menor autonomia, já que os governos dos estados eram nomeados pelo governo central e na forma de intervenção, os interventores. Posterior à era Vargas, chega-se à fase militar, entrada dos militares no poder. Então chega uma nova fase e totalmente apoiada pela elite política e econômica, que foi aí outro recurso ao autoritarismo que levou a uma configuração centralizadora nas relações territoriais de poder. O que acontece? O governo central toma todo o comando para si, os partidos políticos foram abolidos, então não tem mais essa convergência para a disputa eletiva, e extinta a eleição. Que diz este ato? O ato institucional 5 de dezembro de 1988, em seu preâmbulo diz: o presidente da República poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem limitações previstas na Constituição, suspender direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Então, quando nós pensamos na composição do federalismo brasileiro, que tem uma visão road together, que é a manutenção da União já existente pelas províncias antes do Brasil República, mas ao longo do tempo são 3 fases distintas. A primeira, de 1887 até 1930 aproximadamente, com a manutenção da ordem num controle do poder mais pelas forças ruralistas e interferindo diretamente na política nacional e no comando de governos intercalados, Minas, São Paulo. Posteriormente, o Estado Novo, com a gestão Vargas em 2 momentos distintos, e que passa-se a ter uma centralização maior do poder concentrado na mão do governo central e destitui-se os estados e municípios deste compartilhamento de poder. Então, aí já foge um pouco do objetivo central do federalismo, que é a manutenção, a distribuição do poder entre os estados-membros, e ao mesmo tempo que se mantém a soberania nacional e fortalece a nação federada. E um terceiro momento nós temos, então, na Primeira República, nós temos um federalismo oligárquico, que determinantemente as instituições formais eram similares ao dos Estados Unidos. Então, um federalismo muito mais, embora fosse manutenção, mas ele passava por toda a característica de descentralização política e fiscal,
as oligarquias rurais de São Paulo e Minas, que dominavam fortemente os governos, e ampla exclusão política e econômica dos outros estados. Esta é uma característica do federalismo oligárquico de 1889 até 1930. Posterior, na era Vargas, que nós vamos classificar aqui de 1930 até 1945 aproximadamente, com a Constituição de 34 e depois o federalismo concentrado e centralizado, onde a maior centralização política estava na mão o comando e o poder estava na mão do governo central, e expandiu relações intergovernamentais para lidar com as relações trabalhistas, com as relações industriais e com as demandas internas do país. Num segundo momento, que é um federalismo formal, que aí a Constituição de 37, foi o fim do autogoverno estadual e a descentralização fiscal. Então, os interventores tinham a competência de comando estadual, mas a administrativa estava de fiscalização, tinha um poder de fiscalização, mas a competência administrativa estava no governo central. Depois, com a República Nova, de 1946 até 1964, um federalismo democrático mais efetivo, onde a restauração dos altos governos estaduais, a descentralização fiscal e a introdução de transferências intergovernamentais e o fortalecimento dos municípios. E, por fim, nós temos o período da ditadura militar, ali de 64 até 85, num federalismo formal, o fim do autogoverno e a centralização fiscal e da administração. Até chegarmos na Constituição de 88, que propriamente dito, até aqui nós só falamos de história e não é essencialmente o nosso objetivo, mas aqui nós precisamos entender como chegamos na Constituição de 88 para entendermos o SUS e como o SUS se processa hoje. Então, quando a gente pensa na Constituição de 88, no título 1, que trata dos princípios fundamentais, no artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí no título 3, nós vamos ver que é da organização do Estado. No capítulo 1 do título 3, diz expressamente da organização política administrativa. No artigo 18 da Constituição, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Além disso, no artigo 44, que trata do Poder Legislativo, diz expressamente: o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O artigo 46 diz: o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, nós vemos aqui que dentro do nosso federalismo, a composição de representação dos estados e a autonomia dos entes federados é bastante significativa e muito diferente de toda a evolução histórica que nós vivenciamos. Desde um primeiro momento, no início da República, que foi ali de 1887 até 1930 aproximadamente, com uma fase de maior autonomia estatal e maior controle central, e pouca participação dos estados federados. Depois, um processo de intervenção, onde a maior concentração no poder central devido à intervenção do próprio poder central, o governo federal. Posteriormente, uma maior liberdade desse poder com a retomada da escolha eletiva dos representantes dos entes federados. E, por fim, uma intervenção militar que efetivamente passa-se para uma federação formal, altamente formalista e com poder concentrado, onde se destitui a liberdade administrativa
total dos entes federados e com maior controle do poder central. E por fim, a retomada do federalismo que nós temos hoje com a Constituição de 88, que é a descentralização de poder. Então é um federalismo descentralizado, cooperativo e integrado, e essas competências entre União, Estado e município, principalmente no que diz respeito à administração pública, a competência de ainda que residual, ainda que se trate de competências residuais, quando nós pensamos as esferas de competências, nós temos uma competência subsidiária, uma apoiando a outra, uma subsidiando a outra. E é o que acontece quando nós entrarmos, a partir de agora, na lei do SUS. Porque quando nós falarmos de Constituição, a saúde como um direito de todos e dever do Estado e da sociedade, nós compreenderemos como que este processo evolutivo do federalismo nacional vai impactar agora o pacto federativo e a participação coletiva dos entes federados na responsabilização de oferta, produção e oferta de saúde pública à sociedade.